hormônio que aumenta o colesterol. Como diminuir naturalmente? Bem-vindo ao Mais Vigor Natural. Hoje você vai entender algo que quase ninguém te contou. Muitos casos de colesterol alto não têm ligação direta com a alimentação, e sim com o hormônio que domina silenciosamente o seu metabolismo. O colesterol sobe em milhares de pessoas, mesmo quando elas comem bem, evitam frituras e reduzem gorduras. Isso acontece porque existe um hormônio que puxa o colesterol para cima. Quando ele fica alto por muito tempo, o corpo começa a fabricar colesterol além do normal. Esse hormônio é produzido pelas glândulas suprarrenais e tem uma função essencial: manter o corpo vivo em situações de pressão, ameaça ou perigo. Ele não é um vilão. O problema começa quando ele permanece alto de forma contínua, dia após dia, noite após noite. Quando ele sobe por muito tempo, ativa uma enzima no fígado chamada HMG-CoA redutase, que aumenta a produção de colesterol. Isso faz com que o organismo produza colesterol, mesmo que você esteja evitando gordura e comendo de maneira equilibrada. É uma resposta de sobrevivência. O corpo precisa de colesterol para continuar fabricando esse hormônio. Então ele aumenta a produção. Além disso, ele afeta diretamente a tireoide. Ele reduz o T3 ativo, que é o hormônio responsável por regular o metabolismo das gorduras. Quando o T3 cai, o corpo simplesmente não consegue queimar ou utilizar o colesterol adequadamente, e os níveis começam a subir. É por isso que tantas pessoas com estresse crônico apresentam colesterol alto e metabolismo lento ao mesmo tempo. Outro ponto importante: esse hormônio reduz a quantidade de receptores de LDL nas células. Isso significa que o corpo perde a capacidade de limpar o colesterol ruim do sangue. Mesmo que você tenha uma alimentação perfeita, o LDL não desce porque o problema é hormonal e não apenas alimentar. Estamos falando do cortisol. Existem sinais muito claros que mostram que o colesterol alto tem origem hormonal. Acorda cansado mesmo dormindo bastante, mente acelerada ou irritabilidade fácil, ansiedade sem explicação, pico de energia no fim da noite, barriga aumentando, vontade de doce ou carboidratos simples, dificuldade para dormir ou acordar às 3 horas da manhã, tensão no ombro e nuca, fadiga durante o dia. Se você reconhece esses sintomas junto com colesterol alto, existe uma grande chance de que o problema seja cortisol elevado, não ingestão de gordura. Por que o corpo aumenta o colesterol quando está estressado? O mecanismo é simples. Cortisol alto sinaliza que o corpo está sob ameaça. Em resposta, ele aumenta a glicose no sangue, eleva a insulina e puxa o fígado para produzir colesterol. Tudo isso para gerar energia rápida e manter o corpo alerta. O problema é que a maioria das pessoas vive nesse modo alerta todos os dias. Trânsito, pressão emocional, trabalho, telas, falta de sono, excesso de estímulos. O corpo passa meses ou anos produzindo cortisol sem descanso. Resultado: colesterol alto, pressão alterada, ansiedade, constante insônia e sensação de exaustão. Adaptógenos, a estratégia natural e científica para reduzir cortisol. Para controlar o colesterol pela raiz, você precisa equilibrar o cortisol. E uma das formas mais eficazes de fazer isso é com substâncias chamadas adaptógenos. Adaptógenos são naturais, seguros e têm um efeito único. Eles ajudam o corpo a se ajustar ao estresse, reduzindo o cortisol quando está alto e restaurando energia quando está baixa. Não sedam e não estimulam, apenas equilibram. Ashwagandha reduz o cortisol de forma profunda, acalma a mente acelerada e melhora o sono. Ajuda muito quem lida com estresse crônico, ansiedade e exaustão emocional. Rhodiola diminui o cortisol com o tempo e aumenta a energia mental e disposição. Ótima para quem vive sob pressão, sente cansaço constante ou já está entrando em burnout. Magnésio, treonato e glicina não são adaptógenos clássicos, mas reduzem a excitabilidade cerebral e melhoram o sono, diminuindo o cortisol indiretamente. Excelente para insônia, tensão muscular e mente inquieta. L-tianina reduz cortisol em poucos minutos, trazendo calma, sem sonolência. É perfeita para momentos de ansiedade repentina ou concentração intensa. Fosfatidilcerina reduz picos noturnos de cortisol e ajuda a desligar a mente. Ideal para quem acorda às 3 horas da manhã
ou tem dificuldade em relaxar à noite. Essas substâncias regulam o sistema de estresse e ajudam o corpo a normalizar a produção de colesterol. Quando o cortisol se estabiliza, a inflamação diminui, o T3 melhora, a glicemia estabiliza e o fígado deixa de fabricar colesterol em excesso. Hábitos que aceleram a queda do cortisol, além dos adaptógenos. Mudanças simples na rotina fortalecem esse processo. Exposição ao sol pela manhã, refeições com proteínas e gorduras boas, evitar açúcar, farinha e picos de glicose, caminhada rápida, musculação moderada, reduzir estimulantes à noite, dormir em ambiente escuro e frio. Respiração. Inspirar por 4 segundos, segurar por 7 segundos e expirar por 8 segundos para desligar o sistema de alerta. Evitar telas 1 hora antes de dormir, esses hábitos reduzem o estresse fisiológico e devolvem estabilidade hormonal. Conclusão: controlar o colesterol não é apenas sobre dieta, é sobre entender o hormônio que comanda o metabolismo. Quando o cortisol está equilibrado, o corpo deixa de produzir colesterol em excesso e volta ao funcionamento natural. O caminho é reduzir o estresse interno, fortalecer as suprarrenais e usar adaptógenos que equilibram o sistema de forma inteligente. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, compartilhe com quem precisa entender a raiz do problema e se inscreva no Mais Vigor Natural. Aqui você aprende como recuperar seu corpo, sua energia e sua saúde com ciência, clareza e naturalidade.